Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Nós estamos lendo o livro de Êxodo. Hoje nós vamos ler o capítulo 29. Dividimos por capítulo para que não venha ficar muito longo, né? É o segundo livro da Bíblia hebraica que nós conhecemos como Antigo Testamento. O Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis, beleza? E aqui vem falando muitas coisas com relação ali quando o povo saiu do Egito, né? Quando eles começaram a separar a família de Arão para o sacerdócio. Então tem umas coisas, umas informações. É bom lembrar, pessoal, que essa história aqui, ela tem que ser bem entendida. Por quê? Porque se pessoas pegar essas passagens aqui para poder trazer hoje comparações ou falar alguma coisa com relação dentro de alguma comunidade católica ou protestante, é perigo, né? Que isso aqui é específico daquele pessoal dos hebreus lá naquele momento, beleza? Então vamos lá então, capítulo 29. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex. Eis o rito que seguirás para consagrar-os como sacerdote ao meu serviço. Aqui no caso, família de Arão. Toma um bezerro e 2 carneiros sem defeito, pão sem fermento, tortas sem fermento, amassados com azeite, e bolinhos sem fermento, untados de azeite. Tudo isso preparado com farinha fina de trigo. Porás tudo numa cesta e assim o apresentarás junto com o bezerro e os 2 carneiros. Né? Então você vê aqui que é um tipo de ritual, é um tipo de sacrifício. Isso as pessoas não fazem mais. Apesar que hoje tem algum tipo de religião, né, que faz esse tipo de sacrifícios, né? Você observa isso aí, né? Isso aqui é específico daquela época, pessoal. Mandarás aproximar-se a Arão e a seus 2 filhos até a entrada da tenda do encontro e os lavarás com água. Depois, tomando as vestes, revestirás a Arão com a túnica, o manto e o efode, e o peitoral, que lhe cingirás como um cinto de efode. Colocarás a mitra sobre a cabeça dele e na mitra a diadema sagrada. Então, todo um ritual, aquela roupa ali, né, para ele ser diferenciado das outras tribos, né, das outras famílias. Tomarás o óleo da unção e o derramando sobre sua cabeça, o ungirás. Depois mandarás que se aproxime os filhos e os revestirás com as túnicas, tu os cingirás com um cinto e lhe porás os tumbantes. A eles pertencerá o sacerdócio por lei perpétua. Né? Então, a família aqui eram os únicos que poderiam ser sacerdotes. Não poderia, de outras famílias, não poderia ser sacerdócio. Somente da família de Arão. Lei perpétua. E assim que conferirás a investiduras de Arão e seus filhos. Né? Bem claro aqui. Depois mandarás trazer o bezerro diante da tenda do encontro. Arão e os filhos imporão as mãos sobre a cabeça do bezerro. Então sacrificarás o bezerro diante do Eterno. À entrada da tenda do encontro, pegarás uma parte do sangue do bezerro e com o dedo untarás as pontas do altar e derramarás todo o resto do sangue ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as vísceras e membranas, gorduras e fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e levarás tudo para queimar no altar.
né? A gente vimos já nos vídeos passados, né, que eles fizeram também um local para poder estar queimando todo esse material aqui. Mas a carne do bezerro, a pele e os extremos queimarás fora do acampamento. É sacrifício pelo pecado, né? Então, aqui era um tipo de... As pessoas, eles faziam esse tipo de ritual, né, para que o pecado dos hebreus ali fosse perdoado. Depois, tomarás um cordeiro, e Arão e os filhos lhe imporão as mãos sobre a cabeça, imolará, né, matar o carneiro, pagarás o sangue, o espingeirás em volta do altar. Esquartejarás o carneiro, e depois de levar as vísceras e as pontas, colocarás isso sobre os outros pedaços e a cabeça. E queimarás todo o animal sobre o altar. E um holocausto ao Eterno de agradável odor, uma oferta queimada ao Eterno. Depois mandarás pegar os outros carneiros, e Arão e os filhos lhe imporão as mãos sobre a cabeça, imolará, né, matará o carneiro, e com um pouco de sangue untarás os lúmbulos da orelha direita de Arão e de seus filhos, o polegar direito das mãos e o polegar direito dos pés, e aspergirás o sangue em volta do altar. Pegarás um pouco do sangue de cinto do altar e o óleo da unção, e aspergirás com ele Arão e suas vestes, bem com os filhos de suas vestes, consagrando-o assim com as vestes. Tirarás a gordura do carneiro, isto é, a cauda, a gordura que cobre as vísceras e a membrana do fígado, os dois rins com a gordura que envolve a coxa direita, pois este é o carneiro da investidura. Assim, além disso, tirarás das cestas dos pães sem fermento, posto à direita do Eterno, um pão, uma torta do pão de azeite e um bolinho. E depois depositarás tudo isso nas mãos de Arão e dos filhos, para que o ofereça um gesto diante do Eterno. Depois retirará tudo nas mãos deles e os queimarás no altar, em cima dos holocaustos, como agradável aroma diante do Eterno, oferta queimada ao Eterno. Tomarás também as costelas do carneiro da investidura de Arão e os oferecerás como um gesto diante do Eterno. Esta será a tua parte. Assim, consagrarás as costelas apresentadas às coxa oferecida. Isto é, as partes do carneiro da investidura que foram oferecidas e separadas como tributo, pertencentes a Arão e os seus filhos. Interessante que sempre fala a Arão e os seus filhos. E a parte que cabe a Arão e seus filhos por direito perpétuo, como contribuição da parte dos hebreus, né, dos israelitas. A contribuição dos hebreus provirá do sacrifício de comunhão que oferecem ao Eterno. As vestes sagradas que Arão usará pertencerá depois a seus filhos, quando forem ungidos e consagrados, somente família de Arão, que podia ser o sacerdócio. O que é o sacerdócio? O sacerdócio é aquele que trabalhava ali nas coisas ali com relação ao sacrifício, né, para entrar no Santo dos Santos, toda vez, se não me engano, não sei se era uma vez por ano, entrava lá para fazer todo o ritual para que o pecado do povo fosse perdoado. Durante estes dias deverá usar
aquele de seus filhos que se torna sacerdote em seu lugar, e entrar na tenda do encontro para exercer a função no santuário, né? Quanto ao carneiro da investidura, mandarás pegar a carne e cozinhá-la em lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está na cesta, a cesta, entrada da tenda do encontro. Eles comerão o que lhes serviu de expiação, quando receberem a investidura e a consagração. Nenhum estranho poderá comer disso, porque são coisas santas. Se sobrar algo de carne da investidura ou do pão para o dia seguinte, deverás queimá-lo. Não se comerás, pois é coisa santa. Né? Então era só Arão e seus filhos que poderiam comer. Procederás exatamente como te ordenei a respeito de Arão e de seus filhos. Isso aqui está falando para Moisés. O rito da investidura durante 7 dias, interessante que sempre tem essa ideia de 7 dias, 7º ano, 7º mês, né? Cada dia oferecerás um bezerro de expiação pelo pecado, farás o rito expiatório sobre o altar, oferecendo sobre ele um sacrifício pelo pecado, e depois ungirá para torná-lo santo. Durante 7 dias fará o rito de expiação sobre o altar, e o sacrificarás. Assim o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. Então fizeram todo esse ritual para tornar o altar santo. Eis o que oferecerás permanentemente sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, um pela manhã, o outro pelo pôr do sol. Como o primeiro cordeiro oferecerás um jarro de 4 litros de farinha fina amassada com 1 litro de azeite puro de oliva e uma libação de 1 litro de vinho. Ao pôr do sol oferecerá o segundo cordeiro com uma oferenda e uma libação iguais às da manhã, com agradável perfume, oferta queimada ao Eterno. Será um holocausto perpétuo para vossas gerações, a ser oferecido ao altar da tenda do encontro, diante do Eterno, lá onde me encontrarei contigo para te falar. Então, esse local seria o local que o Eterno iria falar com eles. E lá que me encontrarei com os israelitas, lugar que será santificado por minha glória. Sacrificarei a tenda do encontro e o altar, bem como Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdote. Habitarei no meio dos hebreus, né, do povo de Israel, dos israelitas, e serei o seu Criador. Eles reconhecerão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, né, que é o seu Eterno, e que o fez sair do Egito para morar no meio deles. Eu, o Eterno, sou o Criador, né, e o divino deles. Então tá aí, né, no capítulo 29, é muita informação assim sobre essas questões. Se não me engano, ainda tem mais um pouquinho, mas logo logo está acabando essa questão aqui, e vamos entrar em outras questões, né, que ao meu ver é mais interessante. Mas isso aqui, pessoal, é especificamente para o povo lá, né, e acabou. Isso aqui não acontece mais, né, foi num determinado período ali, beleza? Tem muitas outras coisas que aconteceu, né, futuramente aí, que mais para frente nós vamos ver outras informações. Fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando. Um abraço do irmão Alex.